Olá, internautas! Trago um complemento aos vídeos anteriores que foram sobre os conflitos familiares e a violência doméstica. Neste, vou abordar sobre a violência no trânsito, que tem aumentado demasiadamente. Fontes, sei que muitos perguntarão, estou acostumado com essa pergunta na internet, quais são suas fontes? Muitas. Trabalho na internet, pesquiso tudo. Passo muito tempo na internet, fazendo revisão, trabalhando para as editoras e me informando. E esse é meu hábito desde os 13 anos de idade, que sou ligado à comunicação, leitura de jornais diversos. Fonte de informação para mim nunca faltou, não só informação pelos canais de comunicação impressos e hoje na internet, como informações também a campo, na observação a campo. E esse trabalho que realizo como pesquisador, inclusive já trabalhei também para pesquisas em jornais, já trabalhei para o IBGE também, fui um pesquisador do IBGE. Pesquisa para mim não tem segredo, é coisa que eu faço, digamos assim, brincando. Pesquiso todos os canais de comunicação no Brasil, não só da cidade onde moro, da minha região. O levantamento faço em muitos canais, é uma pesquisa contínua. Sou um pesquisador nato. E observei a questão da violência no trânsito, que aliás o trânsito também faz parte do meu trabalho profissional, ligado a transportes, rodovias, infraestrutura, mobilidade urbana. Já trabalhei muito nessa área. E a violência no trânsito, claro que aumentou durante o período de pandemia, mas já antes da pandemia, os números estavam aumentando. Quais são as raízes desse problema da violência no trânsito? Primeiramente, uma mudança no comportamento social, principalmente da geração dos anos 90 para cá. A questão da educação, que costumo colocar muito, houve uma deterioração na área educacional e cultural do país, que também seria assunto para um vídeo exclusivo sobre esse assunto, afinal sou escritor ligado à literatura e a pesquisa também nessa área de autores, de produção literária, de educação nas escolas, também venho trabalhando há muito tempo, inclusive na parte da revisão também de vários autores que faço, percebo bem essa mudança educacional, cultural, que influi no psicológico das pessoas, consequentemente nas relações familiares, que foi o assunto do outro vídeo, incluindo o caso do PM no Paraná. Aliás, vou colocar, já abrindo este tópico da violência no trânsito, a questão ligada à fiscalização, à polícia. Lembrem-se, quem assistiu outro vídeo, a fiscalização de trânsito, ela é dividida também. Existe a legislação municipal, existe a estadual, existe a federal. Novamente, a polícia, a PM especificamente, as prefeituras trabalham com a guarda municipal, mas a PM é da alçada estadual, e eles precisam lidar com essa questão da legislação no país, que já citei no outro vídeo, vocês sabem que precisa de muitas mudanças na legislação.
E diante dessa teia, vamos dizer assim, das legislações, a fiscalização ela não flui como deveria fluir. Passa a existir aquele jogo de empurra, aquele excesso de atribuições de um lado, de outro, e a fiscalização do trânsito, em boa parte, cabe à Polícia Militar. Já recentemente conversei sobre esse assunto com uma pessoa da área e as notícias não são boas, não. Há uma sobrecarga, porque a polícia está tendo muito trabalho em relação ao aumento da criminalidade, assaltos, sequestros e outros tipos de violência. E como fiscalizar o trânsito? Como fiscalizar a criminalidade que está aí também ligada ao trânsito, não só furtos de veículos, como o uso de veículos para determinadas práticas. É uma extensão muito grande de problema, que levaria muito tempo também para colocar aqui tudo. Vou focar apenas alguns aspectos que estão ligados a essa mudança de comportamento de uns anos para cá. As pessoas fogem dos problemas, não enfrentam, onde elas descarregam a sua raiva, o seu ódio, onde elas extravasam toda aquela carga negativa. Trânsito. Lá atrás havia menos pessoas que dirigiam, que pilotavam. Isso é fácil pesquisar. Basta ver a quantidade de pessoas que hoje têm carro, muitas famílias, cada membro da família tem o seu próprio veículo. Inclusive tem um vídeo lá atrás que eu fiz, um dos primeiros, onde eu cito sobre política, é um vídeo sobre política, sobre ex-presidentes. Ali cito uma questão curiosa relacionada a um dos ex-presidentes, que foi responsável por esse boom de automóveis, essa explosão de veículos nas cidades. Consequentemente, os acidentes aumentam já por aí, é uma coisa natural, mais carros nas ruas, mais acidentes. Isso daí não preciso detalhar muito. Agora, a questão de comportamento. Não vou falar na questão de aulas de trânsito, também já seria outra coisa a se analisar. A questão central deste vídeo é onde as pessoas estão descarregando os seus problemas na direção, ao pilotar motos, ao conduzir um carro. Velocidade é uma coisa que todo mundo gosta, principalmente os jovens de hoje adoram uma velocidade. Além da velocidade, as ações, a forma de dirigir perigosamente quando existe uma cultura, hoje uma cultura que se expandiu pela internet, os registros em vídeo, fotografia, que se espalha para todo mundo, e a direção perigosa, que era algo que lá atrás as pessoas tomavam cuidado, que era uma questão de educação, hoje a direção perigosa é uma forma de mostrar poder, de ostentação. Hoje, realizar manobras radicais, perigosas no trânsito,
é motivo para ficar famoso, viralizar na internet. Inclusive vocês podem encontrar aqui mesmo nos vídeos, aí nos canais, um cidadão que conseguiu a proeza, entre aspas, de dar 400 por hora numa moto na região de Jundiaí. Por aí vocês veem como a coisa mudou, como o raciocínio, como o entendimento das pessoas mudou nos últimos anos. O que era prevenção e educação ficou. Hoje, muitas pessoas usam o veículo como arma de ostentação. Aí, consequentemente, os acidentes aumentam, tanto de carro como veículos de duas rodas. Outro ponto a se analisar: as pessoas que usam os veículos de forma perigosa também o fazem para descontar a raiva. Elas evitam o confronto, muitas vezes, não quero dizer confronto no braço, na violência, o confronto no diálogo. As pessoas que optam por descontar a insatisfação na direção, elas fugiram de algo que precisavam encarar. Algo que elas não têm razão, sabiam que iam perder. Elas admitem que não têm razão, mas insistem em algo. Onde que elas vão descontar isso? No veículo, no trânsito, nas ruas. Estamos num período social onde muitos problemas não são resolvidos no diálogo. As pessoas resolvem na violência, no braço, na arma branca, arma de fogo ou no carro. Muitos também provocam acidentes. Uma coisa que jamais imaginávamos lá atrás, a pessoa levar prejuízo. Ela destruiu o veículo que tem como uma forma de descarregar sua tensão, sua insatisfação, sua raiva, seu ódio. Destroem o que elas possuem. Se bem que lá atrás, recordando os casos que vi na imprensa, nos veículos de comunicação, muitas pessoas destruíam, já partiam para essa destruição no próprio lar. Quebravam fogão, quebravam televisão, não tinha, claro, a pessoa não partia para agredir uma outra, um membro da família, então ela quebrava utensílios domésticos. Essa violência sempre existiu. Agora, hoje, com tantas pessoas motorizadas, olha a extensão do estrago. Antes, elas produziam prejuízo no próprio lar. Hoje, algumas pessoas descontroladas nesse nível de tensão partem para a destruição nas ruas. E na rua, qual é a extensão da coisa? Ela não vai destruir só o veículo dela. Ela pode atropelar alguém, matar um pedestre, atingir outros veículos. Olha a extensão do perigo. A tecnologia veio, as pessoas têm mais recursos hoje, e tudo o que se adquire nessa evolução do mundo, essa evolução natural que não tem como frear,
Tudo isso constitui arma. Até a inteligência, até a extensão da ciência é uma arma. É uma arma que pode ser usada para o bem e para o mal. Por isso, depende de duas coisas, basicamente duas coisas, da ética e do equilíbrio. O equilíbrio que já falei em outros vídeos. Equilíbrio emocional, o equilíbrio nas relações interpessoais, o equilíbrio na espiritualidade. E nessa questão da fiscalização, como dar conta de um número gigantesco de pessoas que dirigem? Como fazer um trabalho de prevenção no trânsito? Se a raiz do problema lá começa na educação de base, no lar, no equilíbrio psicológico, no equilíbrio espiritual. Como trabalhar isso? É difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Por isso defendo, já escrevi também muito sobre isso, eu defendo não só médicos da família, como existem em algumas cidades, defendo psicólogos. Precisamos valorizar mais a psicologia. E a psicologia em toda a sua extensão. Não parcial, porque a psicologia também passou por determinadas mudanças nos últimos anos. Muitas pessoas usam a psicologia somente para atender os seus interesses. Relembrando o vídeo anterior, como muitas pessoas fazem quando buscam uma igreja, uma religião. Elas focam em elementos das Sagradas Escrituras que atendam os seus interesses, mas não possuem o estudo completo, onde consigam fazer um resumo do que é a espiritualidade, do que é a palavra cristã. A psicologia é a mesma coisa. As pessoas não possuem a extensão da psicologia, que deveria ter na grade curricular nas escolas a partir de determinada sede. Deveria ter também a psicologia no lar, através de profissionais, para que as pessoas saibam usar para o bem, para o coletivo e não de forma egoísta, atendendo somente os interesses do homem, que é o que vemos nos lares, em muitas famílias. Muitos da nova geração que eu conheço aí, eles têm um conhecimento psicológico somente para dominar uma pessoa idosa na família, fazer a cabeça da pessoa, sair no lucro, fazer aquela jogada de interesses para levar vantagem. São esses elementos da psicologia que muitos usam. Nem por isso entendem de psicologia. Nem por isso eles têm conhecimento de psicologia. Eles usam apenas as ferramentas que interessam a eles. Mesma coisa no campo religioso e espiritual. E dando uma continuidade aí na questão da violência no trânsito, tem também o aspecto do barulho, que também está muito ligado a essa forma de descarregar a tensão. A tensão com S. Não vou negar que barulho sempre foi
algo ligado à natureza humana. Muitas pessoas gostam de música, de som alto. Sou da geração X, uma geração que curtiu muitos bailes, som alto, rock and roll. Enfim, muitos vão usar isso para contradizer alguma coisa que vou colocar aqui. Admito, música, barulho sempre fez parte, não é coisa de agora. No entanto, hoje, mais especificamente de 20, 25 anos para cá, o barulho passou a ser uma forma também de ostentação. Como vocês vão perceber, é a exposição que mais uma vez levou as pessoas a cometerem excessos. Não sou contra a música, não sou contra um baile onde necessariamente se toca, existe um som mais alto, mas não pode ser o exagero. Inclusive, existe a legislação nesse sentido. Acima de tantos decibéis é prejudicial à saúde. Nem todos os clubes, bares e outras formas de eventos, shows e locais de baladas respeitam esse limite. E não respeitam justamente por duas coisas. Porque a fiscalização não consegue dar conta. Fiscalização, já falei, vocês sabem os motivos por que não se consegue fazer uma fiscalização ampla, de modo a atender a demanda. E também público. Se a maioria das pessoas gosta, para não perder clientes, o embalo nocivo se expande. E se expandindo, perde-se o controle. Não tem como mais controlar quando a coisa toma uma proporção gigantesca de maioria. E a internet aí, podemos constatar facilmente aí os números. Quando as pessoas reclamam de barulho, e muitos internautas escrevem: você não quer barulho, quer silêncio, vai morar no cemitério. É assim que fala. No entanto, muitas pessoas, eu diria que está meio dividido, 50%, 50%. Mesmo assim, é um número considerável. Muitas pessoas, no estresse da vida atual, estão clamando por menos barulho. Mas muitos extravasam as suas insatisfações, os seus traumas, as suas revoltas no trânsito, no barulho. Além da direção perigosa que citei, tem também o barulho proposital. Arrombam o escapamento, arrancam ponteira para fazer barulho. As pessoas querem descontar suas frustrações nos outros. Sentem prazer no barulho do escapamento, em passar por uma rua fazendo aquele barulho imenso para dizer: olha, eu estou aqui. Olha, tomem isso. Toma isso, população. Se tornou prazer. E por trás do prazer está um sujeito frustrado. Pode ser uma frustração familiar, de namoro, de casamento arrasado, uma frustração sexual, onde o sujeito tenta ser o garanhão, o bambambam e não consegue. Então ele pega a moto, pega o carro e faz aquele barulho para sentir prazer, para encobrir sua insatisfação, a sua frustração. Isso também acontece na
na questão da pichação, do vandalismo, muitos sujeitos frustrados na vida descontam a insatisfação praticando o vandalismo, mas daí já vai para outro lado. Continuando no trânsito, a fiscalização também não dá conta do barulho. Fica o jogo de empurra. Inclusive, na cidade de Jundiaí, já cansei de tratar dessa questão com pessoas ligadas à política, à segurança pública, e fica o jogo de empurra, porque tem a legislação municipal, a estadual, a federal, e fica aquele jogo de empurra. Em Rio Claro, em 2017, me hospedei num hotel ao lado de uma rede de lanche, não vou falar que seja fast food, hein? Uma lanchonete famosa, onde havia circulação de motoboys. 90% com escapamento barulhento. Era 9 da noite, eu já estava no hotel para dormir. Se não me engano, era 5º ou 6º andar. Hotel 3 estrelas. E o barulho daquele movimento de entregadores, como dormir, como descansar, como repousar. O barulho do trabalho deles, claro, não sou contra o trabalho, eles precisam trabalhar, nada contra o serviço de motoboys. No entanto, o barulho do escapamento. Hoje eles dizem que a buzina não serve para nada, então usa o escapamento, eles têm as justificativas deles para falar que o motorista de carro não percebe a presença deles. Claro, não percebe porque trafegam pelos corredores, vão cometendo infrações no trânsito, com a justificativa de entrega rápida, porque também existe aí a pressão dos aplicativos. No fundo, são escravos dos aplicativos. Os aplicativos são, de certa forma, empresas onde o Ministério do Trabalho também faz vistas grossas. Falo isso sim. Onde está o Ministério do Trabalho nessa hora da pressão sobre esses trabalhadores? Num certo ponto, me coloco ao lado deles. São explorados, se matam no trabalho, arriscam suas vidas. Desse lado, estou a favor deles. Do outro lado, infelizmente, existe aí esse pretexto do barulho para chamarem atenção, para não sofrerem acidentes, porque virou uma guerra o trânsito no Brasil. O trânsito no Brasil está descontrolado, as autoridades perderam controle sobre o trânsito no Brasil, essa é a verdade. Virou uma zona. Em Portugal, em 2017, estive lá, não existe isso. Não existe barulho de escapamento. Não existem entregadores correndo risco no trânsito para entrega rápida. Não existe escravidão dos aplicativos lá em Portugal, só que no Brasil. Coisa de terceiro mundo. Coisa de políticos incompetentes e corruptos. Porque quando o problema começou, não atacaram o problema logo no início. Se omitiram, fizeram vistas grossas e o problema se expandiu. O resultado é esse. E a questão do barulho, que é também uma questão cultural raiz lá de trás, passa também pelo pancadão, que muitas pessoas que moram hoje em bairros periféricos sofrem com depressão, idosos, por causa da ostentação dessa nova geração. Muitos que participam dos pancadões ignoram os próprios idosos de suas famílias, seus avós, muitas vezes até seus pais, até filho, bebê. O sujeito tem
filho ali com 1 ano de idade precisa dormir, mas aprova o pancadão, vai pro pancadão. Olha a extensão da degradação familiar existente neste país. Passa também aqui o ponto delicado que coloquei já em alguns vídeos. A questão vai até as igrejas. Hoje, a nova geração acha bonito aquele som alto na igreja, aqueles decibéis que são prejudiciais à audição. Acha bonito aqueles louvores num som exageradamente alto. Dizem, mas se os baderneiros colocam som alto na rua, pancadão, fazem aquela baderna, vem reclamar agora do som da igreja, estão se igualando. Não é assim que conquista público, que conquista jovens para a igreja. Não é com som alto. O som alto é prejudicial à saúde, é questão de saúde pública. É difícil entender isso, povo. É questão de saúde pública o barulho. E as próprias, não digo todas, claro, não vou generalizar, muitas igrejas utilizam essa forma para atrair jovens com som alto, aquela parafernália eletrônica, aquela coisa que dizem que é bonito, a pessoa tá louvando, entra em comunhão com Deus. Não entra em comunhão com Deus. Deus não precisa de barulho. Ouçam o canto gregoriano. Quem for católico, pesquisa sobre o canto gregoriano. O canto gregoriano mostra o limite da altura do cântico para se conseguir fazer a meditação, a comunhão com Deus. O que for mais alto que o canto gregoriano já é exagero, já cai na questão da saúde pública, é prejudicial à audição. Com o tempo vai aparecer zumbido no ouvido, vocês verão isso. E também não dá para fazer um contato, uma comunhão com a espiritualidade com tantas pessoas se exaltando. É ilusão, é transe coletivo, não é meditação. Aprendam a sentir o que é a música. Repensem o que é louvor, o que é se expressar espiritualmente. Questão também de psicologia. Muitas vezes a pessoa pensa que está louvando, mas é apenas uma manifestação psicológica dela pessoa, não é espiritual. É um envolvimento com o coletivo que produz essa sensação. É o transe coletivo. Aliás, tem um ponto bastante polêmico que ocorreu, não lembro agora se foi nos anos 60, 70, depois eu vou pesquisar melhor, que aconteceu nas Guianas com o pastor. Transe coletivo. Isso é muito perigoso. As pessoas se envolvem com o ambiente de tal forma que elas pensam que estão em comunhão com Deus, mas não estão. É transe coletivo. Então, muita atenção. Tenho bagagem de anos na igreja de estudos religiosos. Sei o que estou falando e também tenho uma extensa pesquisa nesse campo espiritual. Portanto, não é nada de achismo. São elementos fortes que possuo, de muita pesquisa. E o momento pandêmico que estamos atravessando favorece o transe coletivo,
favorece o número de pessoas desesperadas em busca de alimento espiritual e acabam buscando locais enganosos, acabam buscando eventos espirituais que não são espirituais. Muito cuidado nesse momento. E na questão da pandemia, agora indo para os finalmente aqui no vídeo, a questão da violência no trânsito, busquem o equilíbrio espiritual no lar e na educação. Porque, como vocês viram, as pessoas estão descontando suas insatisfações, suas revoltas na direção ou no barulho. Infernizar as outras pessoas é uma violência. O barulho é também uma violência no trânsito. E muitas pessoas acabaram se habituando. Umas já nem ligam, se acostumaram. Elas não percebem, elas estão estressadas, mas não percebem porque se acostumaram. E outras buscam justificativas e pretextos para fazer o barulho. E o barulho leva muitas pessoas à depressão. O barulho atrapalha muitas igrejas também que não são as igrejas barulhentas, atrapalha missas e cultos também moderados. Tem muitas igrejas evangélicas que fazem um culto bacana, um culto que não cai nos exageros, nos excessos, e o barulho no trânsito de carros e motos com escapamento adulterado atrapalham as missas, os cultos e os hospitais. Pessoas internadas, porque em frente a hospitais não pode acionar buzina. Isso é legislação do trânsito há anos, há décadas. Não pode acionar buzina. Tem que fazer silêncio em frente aos hospitais. E o trânsito hoje leva barulho em frente a hospitais, em frente a igrejas. O cidadão quer dormir depois de um dia de trabalho, não consegue dormir por causa do barulho. Lá no hotel em Rio Claro, só consegui dormir depois das 11 horas, quando os outros trabalhadores que precisam também trabalhar silenciaram seus veículos de trabalho, com a justificativa deles para fazer barulho. Olhem a situação que o Brasil ficou. E isso em todas as cidades. Todas as cidades acontece isso. A violência no trânsito não é só em capitais, grandes e médias cidades. Também está nas pequenas cidades. Viajo constantemente, vou em cidades pequenas e vejo a mesma coisa. A violência no trânsito, as pessoas descontando suas revoltas na direção, no barulho e causando toda essa situação que as autoridades políticas e policiais perderam o controle. Solução? Tem, mas é muito difícil resolver isto. É preciso muito trabalho nas 3 esferas, governos municipais, estaduais e federal, que não se entendem e não falam a mesma língua. Aí vocês já entendem o quanto difícil será resolver isto. E deixaram o Brasil chegar nesse ponto. Abraços.